Nós vamos falar agora sobre a importância do direito e também no processo legislativo. Olha, esse tema foi abordado no primeiro Congresso de Direito e Processo Legislativo, evento que aconteceu aqui na Lesp no final de agosto. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com o Murilo Aragão. Ele é presidente do Instituto Brasileiro de Direito Legislativo e também um dos organizadores, junto com o ILP, o Instituto do Legislativo Paulista, nesse grande evento que teve aí um resultado muito positivo. Olá, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Priscila. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Conta um pouquinho para a gente, superou as expectativas? Sim, superou as expectativas pela presença permanente, né? As salas onde realizamos os eventos sempre estiveram lotadas, tivemos uma audiência expressiva pela internet e a presença de palestrantes de elevado calibre e de conhecimento sobre o direito legislativo. Então, nesse sentido, tivemos um sucesso absoluto e foi o primeiro congresso e eu, como presidente, junto com a diretoria do Instituto Brasileiro de Direito Legislativo, quisemos organizar na Lesp, dada a excelência no trabalho legislativo feito nesta casa. Conta um pouquinho para a gente como foi também a criação ali, porque nós tivemos vários painéis para discussão, vários assuntos com renomados especialistas. Como foi costurar, né, toda essa programação? Bom, a gente partiu dos vetores do direito legislativo e do profissional do direito, tanto o advogado quanto o bacharel. Então, um dos vetores é o papel dos advogados quando assiste os depoentes nas CPIs, nas comissões parlamentares de inquérito. O outro é o papel do bacharel na consultoria jurídica e consultoria legislativa das casas legislativas na elaboração de leis e no encaminhamento do processo legislativo. O outro vetor é o vetor do advogado atuando na representação de interesses de seus clientes perante o Poder Legislativo e ainda o vetor do direito eleitoral com o direito, com as casas legislativas. Quando ocorrem eleições, quase sempre tem uma mini-reforma com mudanças de regras e é necessário esse diálogo entre as casas legislativas e os tribunais eleitorais para a aplicação das novas leis. Então, o direito legislativo se relaciona com esses vetores e, a partir desses vetores, é que nós criamos o programa que teve a participação, como eu disse, de pessoas de elevado calibre e conhecimento sobre a matéria. O senhor, inclusive, foi um dos palestrantes também durante esse congresso e falou sobre o futuro da advocacia no processo legislativo no Brasil. Explica um pouquinho para a gente o que significa esse tema e qual é esse futuro. Bom, a questão, primeiro, é que como a sociedade brasileira se organiza cada vez mais e se expressa politicamente cada vez mais, então a defesa de interesses ela será cada vez mais intensa, pressionando o próprio Poder Legislativo a receber essas demandas, processar essas demandas e devolver respostas para a cidadania. Nesse sentido, ocorre tanto o trabalho dos advogados elaborando propostas, encaminhando propostas, que, aliás, até é um direito previsto no Estatuto dos Advogados, de poder elaborar propostas, anteprojetos de lei e encaminhar ao Poder Legislativo, quanto também da própria estrutura do Poder Legislativo, aí da Lesp, em receber essas demandas, processar essas demandas, encaminhar esses debates e deliberar, sim ou não, a partir dessas demandas. Então, o trabalho vai aumentar porque a participação política aumentou, o interesse na política aumentou. Então, isso é um dos vetores do futuro da advocacia no legislativo, tanto para o profissional que trabalha na sociedade civil, representando interesses ou assistindo clientes, quanto o profissional do Poder Legislativo que estará envolvido nesse aumento de demanda. Vale lembrar que é crescente o número de projetos de lei apresentados nas casas legislativas em todo o país e o processo continuará a ser extremamente rico e trabalhoso para todos os que estiverem envolvidos nela. Esse é o futuro que eu vejo. Além do fato também de que a sociedade hoje também se expressa pelas redes sociais, também incrementando ainda o volume do debate sobre políticas públicas. Há também uma questão da credibilidade do próprio Poder Legislativo perante a sociedade. Isso tudo implicará
num trabalho maior daqueles que estão envolvidos no processo legislativo no Brasil. Doutor, algo que foi falado também durante o Congresso é em questão de falar do processo legislativo dentro das universidades. Então, não é um assunto que ganha muito espaço dentro das academias, mas o quanto ele é importante, levando em consideração que muitos projetos acabam não avançando, até projetos bons, por conta de não ter ali uma base do direito mesmo, a base da legislação. Então, não consegue se passar, não consegue avançar, não é? Verdade. A questão, inclusive, foi levantada pelo ex-presidente Michel Temer, que fez uma palestra na abertura do nosso evento, dizendo que seria importante desenvolver academicamente a matéria do direito legislativo para que fosse ensinada, né, na academia, na universidade, o tema. Esse tema já é ensinado nas casas legislativas, como no Instituto Legislativo Paulista, como também no Interleges, mais voltado para os funcionários do Poder Legislativo. E a visão que nós devemos ter é de expandir a questão não apenas para aqueles que trabalham dentro do Poder Legislativo, mas também para aqueles que trabalham fora do Legislativo. Então, o processo legislativo tem que ser ensinado, sim, e provavelmente a cadeira de Direito Legislativo vai ganhar espaço nos currículos das faculdades de Direito no Brasil, e, nesse sentido, o IBDL, o instituto do qual eu presido, terá entendimentos com a OAB nesse sentido, para que, juntos com a OAB e com institutos como o ILP e o Interleges, nós encaminhemos essa possibilidade de elaborar uma matéria que seja ensinada nas universidades, principalmente para mostrar a importância do processo legislativo. Como eu disse, o processo legislativo é o trilho por onde percorre o vagão da democracia. Um bom processo legislativo é fundamental para a realização do ideal democrático no Brasil. Uhum. E aqui na Alesp, né, nós temos esse braço tão importante da educação, a formação, que é o ILP, o Instituto do Legislativo Paulista. Inclusive, dentro das câmaras municipais aqui no estado de São Paulo, tem as escolas legislativas também para a formação e aperfeiçoamento dos profissionais que trabalham aí no Legislativo. E são cursos ministrados e apoiados aqui pela Alesp. Isso também fortalece essa discussão. A gente teve o primeiro Congresso Brasileiro aqui na Alesp, com apoio também do ILP. Essa parceria também fortalece, né, o avanço, então, o futuro do legislativo, do processo legislativo? Sim, sem dúvida, porque vocês têm um conhecimento acumulado muito importante, experiência no processo legislativo, experiência no assessoramento aos parlamentares e experiência na interação com os demais vetores de influência, seja os governos, seja a sociedade civil. Então, isso é muito importante. Esse conhecimento também tem que ser mostrado para a sociedade e ao mesmo tempo, os corpos de funcionários do Legislativo devem também ter conhecimento de como a sociedade se organiza, como a sociedade processa e como a sociedade se relaciona com o processo legislativo. Eu acho que isso, para a democracia, para o fortalecimento das nossas instituições, é um ganha-ganha. Ganham todos, ganha a cidadania, ganham os profissionais que trabalham com o direito legislativo dentro do Poder Legislativo e os profissionais e demais interessados que trabalham com o direito legislativo fora do Legislativo. Eu lembro que essa matéria interessa não apenas a advogados e bacharéis de direito, mas também a cientistas políticos, eu também sou cientista político, a sociólogos e a todos aqueles que têm interesse, jornalistas também, todos aqueles que têm interesse na política, porque, como eu disse, onde se realiza a política é no processo legislativo. E é importante que a gente entenda como ele funciona. E a melhor maneira é expandir as informações sobre isso. O senhor é o presidente do Instituto Brasileiro de Direito Legislativo. Conta um pouquinho para a gente, então, o que o Instituto faz, né, e quais são os próximos passos. Então, a gente teve o primeiro Congresso Brasileiro. Sim. Quais, né, os planos, então, para daqui para frente? Bom, o Instituto foi fundado em 2019, pouco antes da pandemia, e prejudicou efetivamente o início dos trabalhos do Instituto. Realizamos poucos eventos, a maioria internos entre os fundadores,
e programamos fazer o primeiro congresso que foi feito. Então, isso foi o marco, vamos dizer, formal e institucional do funcionamento do Instituto. Quais são os próximos passos? Retomar um diálogo que já tivemos com a OAB, manter o diálogo com o Tribunal Superior Eleitoral, com o STF e com os poderes legislativos federal e estaduais. Vamos programar o segundo congresso para o ano que vem, ainda no primeiro semestre ou no início do segundo semestre, e também vamos programar um seminário internacional, provavelmente em Lisboa, de direito legislativo, para trazer também as experiências de outros países. Vamos buscar a experiência de outros países para essa integração e esse debate. Então, basicamente, esses são os planos, e incluindo também, obviamente, no nosso entendimento com a OAB, o fortalecimento da ideia do direito legislativo como matéria nas faculdades de direito. Então, esses são os planos e nós contamos com o apoio da Alesp e do Instituto nessa evolução, no fortalecimento do direito legislativo. Bom, agradeço a participação hoje aqui no Alesp Notícias, primeira edição, de Murilo Aragão, que é presidente do Instituto Brasileiro de Direito Legislativo, um dos responsáveis em parceria com o ILP, o Instituto do Legislativo Paulista, aqui da Alesp, para a realização do primeiro Congresso Brasileiro de Processo Legislativo. Então, que foi um grande sucesso, 2 dias aí de muito conhecimento, muita discussão acerca desse tema. Muito obrigada. Muito obrigado pelo convite. Tchau, tchau. Ótimo dia.